Seja muito bem-vindo ao Olhar Legal, esse podcast que tenta estreitar a linguagem jurídica do ordenamento jurídico da saúde, trazendo ela de uma forma mais simples para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Lopes Filho, eu sou mestre em Direito, sou especialista em Direito Médico e da Saúde, sou o CEO do escritório Realidade Jurídica, bem como deste canal, o Optometrista Academy. Olhar Legal, um podcast da Optometrista Academy. E hoje não estou sozinho, estou aqui com essa figura impoluta, detentor de muita dignidade, Dr. Ferreira, mais conhecido aqui entre os colegas como Ferreirinha. Antes da gente começar essa entrevista, eu gostaria de passar um presente aqui para esse meu amigo. Esse aqui é meu terceiro livro, né? Liberdade de Exercício Profissional e Ato Médico, possibilidade de atuações de outros profissionais da área da saúde a partir do exame de caso dos optometristas relacionados à DPF 131. É com muito prazer, com satisfação que eu apresentei esse meu amigo com esse terceiro livro. Eu espero que ele sirva, Ferreirinha, para que você seja, sempre que precisar, o seu primeiro advogado. Desde que o segundo seja ele, né? Ferreirinha, uma curiosidade que é minha, e eu acho que você já foi perguntado muitas vezes sobre isso. Como é que você entrou na profissão de optometrista? Como é que tudo começou? Como é que a optometria entrou na tua vida? Nós começamos na optometria a partir do ramo óptico. Desde 17 anos, eu comecei a trabalhar no ramo óptico. Comecei como office boy, depois passei para a parte das vendas e fiz o primeiro curso de técnico em ótica que teve aqui em Fortaleza. E a partir daí a gente começa a se interessar por a optometria, né? Quando vê a parte da optometria no curso, inserido no curso de técnico de ótica. Então a partir daí a gente tem conhecimento que existe a optometria. E até então a gente não tinha conhecimento, né? Sim. Aí a partir daí a gente viu que tinha optometria, mas aí ainda não tinha aqui em Fortaleza, né? O curso, né? E a gente começou a ter interesse, mas só tinha nos outros países, né? E aqui no Brasil ainda não tinha. Alguns começaram a fazer os cursos de optometria técnico para poder começar a exercer a profissão. E eu esperei mais um pouco e comecei a fazer quando surgiu o primeiro curso de optometria de nível superior aqui em Fortaleza. Aí eu fiz o primeiro curso que surgiu aqui em Fortaleza, foi na Faculdade de Haas. Faculdade de Haas. Foi um curso de optometria em convênio com a Faculdade de Área Indígena da Colômbia. Perfeito. Faculdade de Haas essa, representada, que tem como seus representantes, professora Glória, que em breve vai estar aqui com a gente, trocando a ideia aqui para vocês também. Mano. Aí depois como é que foi mesclar a teoria com a prática? Você fez estágio antes ou foi depois de formado? Como é que foi essa experiência? Não, durante nosso curso nós tivemos a parte do estágio, né? Nosso curso durou um pouco mais de 5 anos porque era o bacharel. Aí nós fizemos no curso e teve a parte do estágio que era acompanhado com os professores. Nós fizemos em igrejas, no colégio. Estágio supervisionado. Foi, estágio supervisionado. Aí, eu estou vendo aqui que você não tem só a graduação, né? Você tem algumas especializações também, né? Você pode estar falando aí pra gente quais são essas especializações? Logo quando eu terminei a minha formação, né? Eu tive logo a necessidade de fazer uma pós-graduação. Então surgiu a pós-graduação em optometria pediátrica e ortóptica, né? E aí eu me interessei em fazer porque o campo da ortóptica ainda é muito desconhecido e tem muita necessidade de profissionais na ortóptica. Aí quando é que surgiu a primeira faculdade, o primeiro consultório Ferreira? E aí quando eu me formei em 2010, aí eu resolvi abrir o consultório. Abri o consultório primeiro no outro prédio aqui na Barão do Rio Branco, passei um ano lá e ainda naquele tempo a gente ainda tinha muita pressão do oftalmologista, né? Então a gente trabalhava sempre com o pé atrás. E era perseguido por oftalmetrista. Naquela época, hoje tem mais. Antes daqui no prédio, eu vim pra cá pro prédio, era 5 oftalmologistas. E Ferreirinha, deixa eu te perguntar.
Quando você se formou, começou a atuar como optometrista, como é que era o preconceito contra a profissão? Esse preconceito, ela vinha de pacientes ou só de alguma outra classe? Não, o preconceito existia tanto do paciente como da outra classe, a opositora, né? Aí, por isso é que ele temor de abrir consultório, né? Quando a pessoa se formava, mas mesmo assim, ainda tinha aquele temor de abrir o consultório. E quando você se formou, como é que você conviveu, como é que você enfrentou, encarou essa parte essa perseguição, né? Esse preconceito, não só dos pacientes, mas principalmente de uma outra classe, né? E depois eu quero saber se você respondeu a algum processo oriundo dessa perseguição. Nós sempre tivemos, né? Mesmo depois da nossa formação, mas tinha o preconceito tanto dos clientes, né? Como o preconceito da outra classe opositora, né? E aí a gente já abria o consultório, mas temendo que qualquer hora poderia sofrer algum processo, né? E aí eu me atrevi a vir aqui para um prédio que já tinha 5 oftalmologistas. Eu abri o consultório, mas eu fiquei esperando. A qualquer hora podia surgir um processo aí para resolver. E foi o que aconteceu. Com 1 ano que eu me instalei, chegou o primeiro processo. Nesse processo aqui, lá no interior, né, o delegado até que entendeu bem a situação, né? E ele até me pediu que eu podia continuar assim, atendendo lá, caladinho, sem divulgar, mas que ele queria que eu não entregasse a receita para o cliente, né? Para não ficar à prova, né? Que eu estava atendendo ele. Me orientou assim, né? Mas, a partir dessa intimação, desse processo que você recebeu, você pôde perceber que lidar com isso sozinho é praticamente impossível. O Dr. João Ferreira aqui, o nosso querido Ferreirinha, ele é nosso cliente lá no escritório eu sou CEO, né? E nos procurou para fazer essa assessoria jurídica dele. Que nesse processo nós tivemos êxito, graças a Deus, né? Temos mais um aí, né? Depois desse chegou mais um aí que ainda está por se resolver. E aí, Fernando, se você pudesse, eu queria que você dissesse aí para quem está escutando a gente a percepção que você teve da importância de ter uma assessoria jurídica. Realmente esse é um problema que não dá para se resolver só sem o auxílio de um advogado. É um problema que tem que ter um advogado, tem que ter uma assessoria jurídica, porque o pessoal não vai resolver. E aí foi no tempo que nós procuramos o Dr. Roberto. O Dr. Roberto já tinha conhecimento da nossa história, né, da optometria. E aí resolveu, foi tudo tranquilo, graças a Deus, deu tudo certo. E Ferreirinha, então, assim, só para fazer o fechamento da tua resposta, assessoria jurídica é um gasto ou é um investimento? Realmente é um investimento, porque a primeira pancada que eu peguei no primeiro processo, eu não tinha assessoria jurídica. E eu tive que desembolsar uma espécie boa, né, que a gente não está esperando. Eu tive que desembolsar aquele valor para poder resolver, né, começar a resolver o problema, né. Diferente que você tem uma assessoria jurídica, você vai contribuindo e quando precisa você está despreocupado, porque não vai ter que desembolsar. Como por exemplo, como está acontecendo. Se esse papo está te ajudando, eu peço agora que você curta esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do Instagram, né? Não só do Optometrista Academy, mas também para o canal do Instagram da Blindagem Jurídica, né? E aí ajuda a gente a fortalecer aqui o nosso trabalho, tá bom? Não vai custar nada para ti, mas para a gente é muito importante. E Ferreirinha, você sabia que a optometria ela faz parte do Sistema Nacional de Saúde, inclusive também do SUS? Ainda não, eu acho que é uma esperança nossa que podemos atender
do SUS, mas ainda até então não sabia que já estava cheio. Já pode sim, acho que só os municípios e os estados teriam boa vontade para querer contratar os municípios. E aí deixa até um apelo aí para os prefeitos aí dos municípios que queiram ajudar a sua população essa mais carente, né? O optometrista está disposto aí nos rincões do nosso país, ele já vai, né? Só que atendendo na área privada, né? Interessante seria que os nossos governantes, nossos prefeitos, nossos governadores pudessem aproveitar essa mão de obra para ajudar as pessoas mais carentes aí, levando esse atendimento para todo mundo. Fica a dica aí, tá? Ferreirinha, meu amigo, se eu te perguntasse o que é que você vai estar querendo fazer daqui a 5 anos, né? O que você poderia estar respondendo para a gente? Daqui a 5 anos, já que eu corri já bastante, já trabalhei bastante, daqui a 5 anos eu quero estar me aposentando, ainda quero descansar e ficar num lugar bem tranquilo. Meu amigo, qual é o conselho que você daria para essa rapaziada que está chegando agora ou que está pensando em fazer optometria? O conhecimento nunca é demais, né? Em qualquer lugar que você esteja, tem que ter conhecimento. Então tem que se agarrar, fazer os cursos técnicos, fazer os cursos superiores e sempre conhecimento. E, doutor, na sua opinião, quais os avanços, né, que a optometria ainda precisa conquistar ou alcançar? A optometria, nós queremos ver muitos optometristas, mestres, doutores, né, que ainda não são raros os doutores, mestres de optometria. Então, os optometristas que estão se formando agora, principalmente o pessoal mais novos, né, eu já vim me formar já há mais de 50 anos, mas essa turma jovem aí tem que passar, fazer mestrado, fazer doutorado e avançar mais. E o que é que você espera, o que é que você aguarda com relação ao tema regulamentação da optometria? Isso aí é o que a gente já vem desde quando a gente estava na universidade, já esperando essa regulamentação da optometria para que a gente pudesse trabalhar mais tranquilo, sem perseguição. E a gente sente que já está mais perto, né? Depois de muito trabalho, já está mais perto da regulamentação. Mas ainda depende muito dos nossos políticos para que a gente possa trabalhar mais tranquilo. Bem, Ferreira, realmente vocês abriram as portas aí da optometria para o Brasil. O que vocês conquistaram, né, está gravado nos anais da história da optometria, não só aqui do estado de Ceará, mas do Brasil. Mas eu acho que realmente vocês têm que caminhar juntos, continuar caminhando juntos, de mãos dadas, principalmente no que diz respeito ao aspecto político, né? Se vocês perderem o interesse ou não tiverem interesse político, a regulamentação ela vai deixar de ser uma realidade, vai ser um retrocesso, né? Então é importante que vocês tenham essa união, que vocês tenham essa conscientização, que vocês participem dos processos políticos para que a regulamentação demore menos e que ela não seja um retrocesso, né? Se vocês não participarem dos processos políticos, quando essa regulamentação virar realidade, pode ser que ela não venha contemplando os anseios não só dos optometristas, mas pode ser que ela deixe de contemplar os anseios da sociedade. Então é importante que vocês se unam cada vez mais, né? Porque com muita força, com muita coragem, só unidos vocês podem ter essas duas características, né? A força e a coragem, para que essa regulamentação não só se torne uma realidade, mas que ela venha realmente alcançar os objetivos da dignidade de cada paciente que vocês merecem. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir a gente, de compartilhar esse vídeo, de dar um like, né? De seguir a gente também nas redes sociais, Instagram, porque juntos a gente vai cada vez mais longe.